Olá, meu nome é Jaqueline Richter, eu sou mestre no ensino de ciências exatas, professora de educação especial, atuando em sala de recursos multifuncionais na educação básica, e eu estou aqui no último vídeo de uma série de vídeos onde eu estou lendo na íntegra e comentando o documento Nortear, que é o documento que está anexo ao parecer 50 de 2023 do Conselho Nacional de Educação, que trata sobre as orientações para o atendimento aos estudantes com transtorno do espectro autista. Os vídeos anteriores estão em algum card aqui e no final, na última tela também, certo? A última parte, a parte 6, né, que seria, eu chamo de capítulo 6, né, imaginando que ele está separado em capítulos, o item 6, ficaria melhor, provavelmente. Ele vai falar sobre a formação do professor, a formação do acompanhante, ele vai trazer uma retomada legal, né, essa base jurídica, que eu acho muito importante para algumas redes que talvez ainda tenham professores atuando sem formação específica ou que não fizeram um concurso específico para o cargo da educação especial. Então, para quem já estudou a lei, talvez fique um pouco maçante, mas eu acho importante que as coisas sejam repetidas e ditas, sabe? Vou compartilhar a tela, e aí eu vou lendo e a gente vai vendo e comentando. E assim, né? Se você, que querida pessoa que está me ouvindo, e aí, né? É estranho a gente se gravar falando. Tá aqui, estudando comigo, tá desmembrando, assim, esse documento comigo, comenta, tá? E quando eu fizer algum comentário que daqui a pouco parece absurdo ou que não é da tua realidade, puxa um comentário embaixo e fala, não, aqui não é assim, aqui é assim, assim, assim. Até porque eu não restringi comentários de nenhuma forma. E eu até tenho que olhar ali, porque eu posto os vídeos meio rápido, assim. Mas acho que meus vídeos não têm restrição de comentário, tá? E eu gostaria muito de ver, de entender o que os outros estão pensando sobre esse documento. E até por isso que eu estou gravando essa série de vídeos. Porque eu comecei a ler, eu amei a proposta, eu amei algumas partes, eu adoro quando os documentos do Conselho Nacional de Educação fazem a retomada jurídica, trouxe legislações, que apesar de eu estudar muita lei, aqui trouxe pareceres e leis que eu não lembro se eu já estudei, né? Então, acho isso importante, essa atualização daquilo que já tem, né? Porque não quer dizer que todo mundo conheça, então, eu gosto desse aspecto, mas me preocupa um pouco, e talvez vocês também, que estão me acompanhando, um viés muito clínico, uma visão muito clínica acerca, assim, principalmente do PEI. Eu não, de forma alguma, sou contra o PEI, ao contrário, foi um dos pontos que eu mais fiquei feliz quando eu vi que neste documento definia o que era, dizia o que tinha que ter, só que eu preciso que nós tenhamos mais orientações, e eu falo agora enquanto professora da educação básica, né? Enquanto pessoa da rede de ensino que vai ter que dar conta deste PEI aqui, que não é o PEI que nós fazemos, que é um PEI muito clínico, é um PEI que eu não sei como o meu professor do ensino regular vai conseguir fazer um programa de ensino desses, entende? Eu não sei como o professor do ensino regular, com a quantidade de alunos que tem, que, que o documento deixa bem claro que não, né, não tem nenhuma lei que define quantidade de alunos, que é cada órgão municipal que define, ou estadual, né? Como o meu professor vai fazer um programa de ensino? Se fosse assim, tá? Se tivesse escrito ali, não, o PEI vai ser feito na sala de recursos multifuncionais, o professor da sala de recursos tem, né, como atribuição e tal, mas não trouxe para nós. Não está na minha alçada aplicar esse programa de ensino, avaliar. Entende? Então, o papel da sala de recursos aqui está posto, que é muito importante, que é fundamental, mas eu não. Entende? Eu fiquei me perguntando qual é o meu papel. Então, eu sou um mediador, tá? Mas, sabe, eu tenho ali todas as minhas atribuições. A lei já tem isso. Mas nesse PEI que está posto aqui, não é o PEI que eu entendi até então. Não é o PEI que nós fazemos até então. Sabe?
com meus colegas professores. E aí, se meu papel é mediar, eu também preciso saber o que eu vou mediar, como. Então, eu acho muito importante nós termos este documento, nós precisamos discutir ele, nós precisamos, assim, ó, ver onde que nós podemos melhorar enquanto educação básica. Mas eu tenho um pouco de receio de tentar transformar a sala de aula numa clínica, sabe? De estar trazendo programa de ensino para uma clínica, tentativas discretas, é um contexto clínico. Será que, claro, eu sei que ali foi, o documento traz como um exemplo de práticas baseadas em evidências, né? Mas será que a gente não poderia encontrar práticas baseadas em evidências que tivessem realmente a ver com a educação, com o ensino, e não especificamente com esse ambiente clínico, do atendimento clínico, sabe? Para o professor conseguir ter ideias do que fazer, de como fazer. Porque esse PEI, assim, fixo em protocolos de avaliação, acaba sendo um pouco difícil de colocar em prática. E eu tenho muito medo que esse documento, que é revolucionário e que nos faz ver o autismo como ele realmente é, seja só mais um documento de gaveta. E seria uma pena, sabe? Mas, enfim. Vamos lá. E outra coisa que eu me pergunto é por que né, o documento de 2020 não é citado, sabe? Minhas duvidazinhas. Mas sou eu. Formação e inclusão. A importância para a garantia de direitos dos estudantes com transtorno do espectro autista. A lei 9.394 de 96, a LDB, prevê no artigo 59 a importância da formação de professores para o atendimento do público-alvo da educação especial, conforme escrito abaixo. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, que é a tríade, professores com especialização adequada em nível médio ou superior para o atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. E aí, quando a gente pensa que o sistema de ensino precisa assegurar para o educando um professor da classe comum, do ensino regular, capacitado, isso é um pouquinho vago, poderia ser mais específico, que tipo de capacitação, né? Poderia ter normas técnicas nesse sentido, assim. O que faz um professor do ensino regular ser capacitado para atender o público-alvo da educação especial? Se o especialista precisa ter, né, o professor com especialização, né, para o atendimento, precisa ter especialização, o que o professor da sala comum tem que ter? As formações continuadas das redes? Dá certo? Funciona? Pode ser isso? Sabe? Eu acho que a lei, às vezes, ela traz a ideia, mas falta, assim, aquela coisa um pouco mais prática, né? No mesmo sentido, o artigo 28 da Lei 13.146 de 2015 traz a busca pela concretização da inclusão em todos os níveis de educação, em especial com a garantia de acesso à educação superior e à formação de professores, com vistas a garantir a preparação desses profissionais. Artigo 28. Incumbe ao poder público a assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes de Libras, de guias, intérpretes e profissionais de apoio. Eu vou marcar todas as vezes que aparecer o profissional de apoio ou um acompanhante especializado para a gente discutir adiante, tá? Inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento. Isso acho que a grande está acontecendo, me parece, assim, pelo menos as últimas pessoas que eu vi que estavam graduando e licenciando estavam com cursos ali. Muitas vezes uma carga horária baixa, é mais para conhecer, mas não podem dizer que não ouviram falar. Assim, neste documento, consideramos pontos essenciais para a descrição, como a descrição do perfil, atuação e formação dos profissionais com foco especial no professor do AE e no acompanhante especializado, tendo por base primordial a descrição prevista nas legislações e documentos orientadores nos órgãos
institucionais, como o Conselho Nacional de Educação e outras câmaras técnicas, e, na ausência destes instrumentos, ponderações técnicas que podem auxiliar a tomada de decisão e gerenciamento de processos inclusivos por parte de gestores, profissionais, famílias e pessoas com transtorno do espectro autista. Pensando naqueles também que vão ler este documento em busca de informações. Por isso, eu acho legal que eles repetem as leis, tá? Item 6.1. Do professor de regência da sala de aula. Então, vamos falar do professor de educação básica, o professor regente, né? Quem é, o que ele precisa ter, então? Vamos lá. Professor de regência. O papel do professor regente no atendimento dos estudantes com transtorno do espectro autista nas redes públicas e privadas, tá? Veja bem, e privadas, de ensino, é de extrema importância para garantir a inclusão e o desenvolvimento desses alunos. Concordo. Ele é responsável por planejar, adaptar e implementar estratégias pedagógicas que atendam às necessidades individuais de cada estudante com demandas de atendimento educacional diferenciado. Tá. Planejar, adaptar e implementar estratégias pedagógicas. Seria o papel, né? Deve estar preparado para realizar adaptações curriculares e metodológicas. Deve estar preparado. Quem está em escola já ouviu muitas vezes, né? Eu não sei fazer isso, né? Eu nunca fiz isso. Aqui diz que ele deve estar preparado, porque lá em cima, por que está dizendo que deve estar preparado? Bom, porque lá em cima, na Lei Brasileira de Inclusão, diz que ele tem que estar preparado. Só que a lei lá, a RDB, não diz como que ele foi preparado, nem por quê. Mas deve estar preparado. Deve estar preparado. E aí eu gosto dos exemplos, tá? Quais são as adaptações curriculares e metodológicas? Exemplos: a utilização de recursos visuais e estratégia de comunicação alternativa, organização do ambiente de sala de aula, entre outros, que vão ser definidos de acordo com as necessidades dos estudantes com TEA, né? Neste caso, pensando no TEA. Se for outro caso. Para isso, deve ser apoiado pelo professor do AE. É um apoio. E equipe pedagógica da escola onde atua. Meu único ponto neste apoio aqui, tá? É que muitas vezes o professor do ensino regular e o professor do AE quase não se encontram. Esse apoio é um desafio, pela forma como a escola se organiza. Sala de recursos, o professor do AE trabalha no contraturno. O que significa isso? Vamos explicar. Salvo algumas questões, mas normalmente, pegamos um exemplo, tá? O estudante vai de manhã na sala de recursos. Se ele vai de manhã no atendimento dele da sala de recursos, vamos supor ali que ele tem um atendimento 1h30 por semana, tá? Segunda-feira de manhã, ele fica lá, das 7h30 até, né, ali. Ele chega às 7h30 na escola na segunda-feira de manhã, o professor da sala de recursos terminou o atendimento, ele vai embora para casa. De tarde, ele tem aula com o professor do ensino regular dele, tá? Naquela manhã ali, o professor da sala de recursos atendeu mais 6, 7, 8, dependendo da rede, 10, dependendo da quantidade de grupos, né, que fez. E a carga horária dos atendimentos. Então, tá. O professor da sala de recursos, normalmente na escola, o professor tem 15 minutos de intervalo, né? Assim como todos os professores. Dependendo da escola, o tamanho da escola, tem escalas de intervalo. Ah, o grupo da educação infantil faz intervalo das 9 às 9h30. O grupo dos anos iniciais, ciclo 1, faz tal e tal horário. Então, dependendo do horário de intervalo desse professor da sala de recursos, ele não vai, no horário de trabalho dele, trabalhando na mesma escola dos colegas, ele não vai ver os colegas. Ele não vai nem ver os colegas. O que dirá conversar?
O que dirá ser um apoio? E outro ponto importante, eu estou falando do professor estar num turno na escola com os professores que estão naquele turno, tá? Mas o professor deste aluno das 7h30, que eu dei como exemplo, ele vai vir dar a aula para esse aluno que o professor da sala de recursos atendeu às 7h30, de tarde. Porque o horário de ensino regular desse aluno é de tarde. E se o professor da sala de recursos não trabalha de tarde nessa escola, ele nem vai ver o professor desse aluno. Não vai ver. Poucos professores cumprem 40 horas na mesma escola. A maior parte dos professores pipoca a carga horária em 2, 3, 4 escolas. E aí? Entendem que esse apoio e aqui não estou questionando o parecer, estou trazendo uma realidade. Eu disse que eu ia ler e ia discutir pela minha realidade, tá? E não é só aqui o parecer que fala que o professor da sala de recursos deve ser um apoio. Tá lá, a gente já viu antes as atribuições do professor da sala de recursos. O que eu trago aqui é que na nossa realidade, entre atender estudantes e fazer papel é burocracia, né? Preencher fichinha, não tem tempo para falar com os colegas. Não tem planejamento integrado com os colegas. Não tem como ser apoio se eu sou invisível na escola. Entendem? Como eu sou um apoio de alguém se eu estou sempre atendendo o aluno ou estou sempre preenchendo papel? Sabe? A equipe pedagógica. E aí, talvez a gente deveria abrir parênteses e colocar o que é equipe pedagógica, né? Eu sei que no documento de 2020, né, a lei, né, inclusão ao longo da vida, lá, aquela ao longo da vida, ela tem certinho o que é equipe pedagógica, mas aqui não foi trazido ela, né? Continuemos. A articulação direta com a equipe pedagógica e profissionais do AE não exclui sua interação e parceria, quando possível, com os demais profissionais da equipe multidisciplinar, como psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros. Eu risquei por quê? Porque na escola, talvez na de vocês tenha, tá? Mas na minha não tem. Não tem psicólogo, nas minhas escolas não tem fonoaudiólogo, não tem terapeuta ocupacional, não tem outros. Se a família paga na rede privada, e se a família paga para que estes profissionais vão lá na escola fazer reunião e falar, ok. Mas isso na educação pública, né, gente? É difícil. Vivi, acho que uma situação só, que tinha terapeuta ocupacional, privada, que eu consegui conversar, até hoje. Entende? Essa colaboração é essencial para identificar as necessidades específicas de cada aluno e as instruções planejadas. Instruções planejadas seriam fantásticas, né? Porque a gente conseguiria evitar muitos problemas se a gente conseguisse planejar. Planejamento seria bom. O professor regente também desempenha um papel importante em aspectos que superam questões relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem em si. Além de ensinar, além de se preocupar em adaptar, o professor regente é quem vai estar todo dia na sala de aula e em todos os eventos com este estudante. E aqui vem o papel mais importante dele e o mais desafiador, muitas vezes. Seu papel inclui criar um ambiente acolhedor e respeitoso, estimular a interação entre os alunos com transtorno do espectro autista e seus pares, promover o respeito às diferenças e os proteger de qualquer forma de discriminação ou preconceito. Aqui vem os aspectos atitudinais, né? Que a gente falava antes lá das barreiras atitudinais. E é o professor regente o maior mediador nesse sentido. Por fim, é fundamental que, além de licenciado pleno na sua área de atuação, possa buscar formação continuada na área da inclusão ou transtorno do espectro autista, que tenha conhecimento sobre o transtorno do espectro autista e suas características, o que inclui dificuldade de comunicação, interação social, comportamento, aprendizagem, que podem estar presentes em alunos com transtorno autista. A formação continuada seria fantástica, né? Entra nas questões
financeiras, né? Bom, não vou comentar. Tais conhecimentos são essenciais para que o professor possa eliminar barreiras que possam prejudicar ou impedir a participação plena do estudante nos processos de ensino e aprendizagem. Isso é verdade. Desse modo, podemos encontrar nos tópicos elencados abaixo sugestões de processos e ações que podem ser adotados pelos professores da sala de aula comum, de modo a possibilitar a efetividade do processo inclusivo do estudante com transtorno de espectro autista. Ok, vamos lá. Ideias, sugestões do que o professor do ensino regular pode fazer. Viabilizar acesso ao currículo. Como que se viabiliza? Com o PEI. Porém, nesta proposta de PEI, que nós vimos aqui no documento, tem pouco espaço para conteúdo didático. Ou eu preciso ler de novo aquilo, gente. Mas eu vi muitas outras coisas, porque eu vou fazer programa de ensino para acessar o currículo. Eu vou criar programa de ensino para ensinar português, matemática e ciência. Eu fiquei com um pouco de dúvida sobre esse PEI aí que foi proposto, tá? Vou ter que pensar um pouco mais. Mas vamos embora. Nós aqui colocaríamos, se fosse aqui, seria o documento onde nós colocamos, aqui nós chamamos de plano de adaptação curricular, que é onde o professor da sala regular escreve as habilidades que são contempladas, as habilidades essenciais, né, as mais importantes, e o que ele espera que este aluno alcance. Então, a gente reescreve a habilidade, alterando, às vezes, o aprofundamento da habilidade, e quais estratégias que são usadas para que ele consiga, então, para que o estudante consiga alcançar aquelas habilidades elencadas. Nós fazemos assim, né? Mobilizar o estudante para a participação em todas as atividades escolares possíveis e proporcionar melhores condições de aprendizagem. Isso aqui, cara, é muito importante. E é uma coisa assim, ó, que eu amei ler nesse documento, porque me passa batido enquanto organização de escola, entende? Pensar no evento especificamente, colocar daqui a pouco no PEI, ou aqui, né, eu chamo de PAC, no documento já, as datas comemorativas e quais estratégias que a gente vai ter. Que isso é uma coisa que eu preciso, que eu já posso mudar esse ano, que não vai influenciar, independente desse documento já ter sido aprovado ou não, até o início do ano letivo, é uma coisa que eu posso melhorar na minha prática. Orientar o acompanhante especializado, eu disse que eu ia pintar todos os nomes, né? O acompanhante especializado, quanto à sua atuação no acompanhamento e apoio ao estudante nas instituições de ensino. Essa seara, tá? De quem manda, de quem gerencia, quem diz o que o profissional de apoio, o acompanhante especializado faz, é uma confusão. Isso dá pano para manga. É o professor da sala de recursos? O professor da sala de recursos nem vê essa criatura. Ele está no outro turno. É o professor da sala regular. E quando o professor da sala regular não se sente preparado, né, para orientar, o gestor da escola, tá? Entende? É ali. Eu sei que tem parecer específico. Bom, a gente vai falar dele abaixo, né? Reunir periodicamente e trabalhar de modo articulado com o professor do AE. Reunir periodicamente quer dizer que vai estar na minha carga horária de trabalho? Vai estar na carga horária dele? O nosso planejamento vai ser conjunto? Tá. Vamos lá. Ano passado eu tive 25 alunos numa escola, tá? 2 eram de uma escola de educação infantil do lado, e os outros, né, os outros 23, eram daquela escola das turmas do pré ao 9º ano. E aí? Isso são o quê? Eu não consigo nem quantificar a quantidade de professores, mas é o quê? Uns 40 professores? Como que eu vou me encontrar periodicamente com esses 40 para produzir materiais? Para fazer ajustes do PEI, de recursos e estratégias de ensino. Porque não adianta pensar, e aí talvez agora eles tenham pensado numa coisa e eu esteja pensando em outra, tá? E por isso que eu acho legal a gente poder ler e discutir. Porque não adianta me dizer que a reunião pedagógica da escola serve para isso aqui. Tá? A gente faz uma reunião
uma vez por mês, que é uma desgraça de uma reunião para ver calendário e burocracia. Eu chamo de reunião administrativa. Que lá, de vez em quando, tem alguma coisa de pedagógico. Mas é administrativo. É evento, é financeiro, sabe? É organização e gestão de escola. Não tem como eu pensar em produção de materiais, em orientações para orientar P e PAE, com todos os professores da escola, tantas idades diferentes, tantos estudos de caso diferentes. Sabe? É tenso. E, quando possível, reunir-se com a equipe multidisciplinar externa. Ah, então aquela equipe multidisciplinar que fala ali em cima não é da escola, ela é externa, então. Aqui em cima fala da equipe multidisciplinar, então ela não é? É externa? Tá. E aí, a equipe técnico-pedagógica da escola, quem é? Quem é a equipe técnico-pedagógica da escola? Porque aqui em cima, olha só, eu tenho articulado, produção, cadê? Eu tenho um tipo de equipe, né? Agora eu não vou achar, eu não pintei, devia ter pego um montão de caneta aí. Mas eu tenho tipos diferentes de equipe, né? Acho que tá lá em cima. Aqui tem uma equipe pedagógica. Eu tenho uma equipe pedagógica e aqui eu tenho uma equipe multidisciplinar. Mas aqui não diz que é externo. Então, aqui, essa equipe multidisciplinar já é externa e essa equipe pedagógica já é uma equipe técnico-pedagógica. E quem são? Ah, meu Deus do céu, já é gente diferente ou é as mesmas pessoas? Me preocupa. Organizar estratégias, metodologias, recursos que estejam de acordo com as singularidades do estudante, sem perder de vista a importância do estudante se reconhecer como parte da história coletiva da sala e pares. Ah, isso aqui é tão importante. Mas eu acho que, posso estar errada, né? Mas eu via e vejo, agora eu estou de férias, então não vejo, né? Mas eu via meus colegas se preocupando com as singularidades, não só do estudante com transtorno do espectro autista, mas todos, assim, sabe? Ai, olha só, já que fulano ainda não está lendo, mesmo que não fosse meu aluno, né? Nas poucas vezes que a gente se encontrava, assim, ai, pois é, porque ele, sabe? Será que a gente encaminha? Ou como é que eu vou fazer? Que estratégia que eu vou pegar, sabe? Eu vi, assim, e mesmo nos anos finais, eu vi, assim, ai, olha só, esse fulaninho, ele não é sala de recursos, mas ele tá com muita dificuldade. Nos poucos momentos que eu converso com os meus colegas, e são poucos, e normalmente é no meu intervalo, quando eu deveria estar fazendo intervalo no meu cérebro, é o momento que a gente faz troca de estudo de caso, né? Porque eu não tenho horário de reunião para isso. Tá, e vocês aí, que estão lendo e ouvindo aí, quem é de escola que nem eu? Vocês também usam o recreio, o intervalinho de vocês lá? Quantos minutos é o intervalo de vocês? O meu é 15, tá? Vamos ver, vamos até isso, eu acho que vale a pena a gente levantar, né? Quanto tempo é o intervalo de vocês? Ali, no meio do turno de trabalho, para fazer o lanchinho no banheiro. Vocês conversam sobre aluno? Ou vocês desligam a cabeça um pouquinho? Fiquei curiosa. Eu tento desligar a cabeça, mas normalmente alguém me pega para falar de aluno, porque ninguém me vê em lugar nenhum, né? Ficar atento e evitar quaisquer atitudes de preconceito e ou agressividade por parte dos estudantes na relação com o aluno com transtorno do espectro autista. É isso que é bem importante. Bem importante mesmo. Acho importante estar escrito aqui. Incorporar ao seu plano de ensino elementos que possam contribuir para a compreensão da diversidade e dos princípios da inclusão, como valores importantes para a vida em sociedade. Então, tá. Incorporar no planejamento, ok. Planejamento de ensino, tá? Esse planejamento de ensino não é o programa de ensino. Isso aqui é. Percebem que quando a gente começa a nomear as coisas, acaba gerando uma confusão na minha cabeça? O planejamento de ensino é a aula do dia a dia? Ou é algum desses documentos aí? Não sei. Organizar registros diários sobre as respostas do estudante durante a aplicação do PEI, assim como de quaisquer situações consideradas relevantes.
Antes não, né? Quando eu lia a parte anterior, e eu perguntava, né, sobre o PEI e quem vai ter que fazer o quê, aqui tem uma das respostas para mim, ó. Aqui já está uma das respostas. Estou falando aqui das atribuições do professor do ensino regular. E diz: organizar registros diários sobre as respostas do estudante durante a aplicação do PEI. Não diz que ele vai aplicar o PEI, mas dá a entender. Assim como de quaisquer situações consideradas relevantes. Então, aquelas fichas de registro diário que tem que ter no PEI, que aqui diz que tem que ter no PEI, né? Quem tem que preencher é o professor regente. Tá? Então, teoricamente, ele aplica o PEI. Ele aplica os programas. Mas ele dá aula também? Ele tem outros alunos? Querem um exemplo? Vamos lá. Eu moro numa região que é uma região basicamente rural, tá? Meu município é um município pequeno. E nós temos muitas escolas na região rural e, em função do êxodo, diminuiu muito a quantidade de alunos. E nós temos aqui classes multisseriadas. Ou seja, numa mesma sala, numa mesma turminha, nós temos alunos de faixas etárias muito diferentes e que estão em turmas diferentes. Mas, por ser uma quantidade pequena de alunos, o Conselho Municipal de Educação e outros órgãos deliberam que um professor dará aula de turmas diferentes numa mesma sala. Então, o professor chega na sala e ele tem que ter um plano de aula para o primeiro ano, um plano de aula para o segundo ano, um plano de aula para o terceiro, um plano de aula para o quarto, um plano de aula para o quinto. Dificilmente, eu não me lembro se a gente tem alguma turma que seja do primeiro ao quinto. Normalmente é mais intercalado. Mas vamos imaginar que seja, que tenha aqui uma turma de primeiro, terceiro e quinto, tá? No primeiro ano, ele está ensinando a ler, tá? Aí ele tem ali 3, 4 aluninhos que estão no primeiro ano. Ele está ensinando as letras, o somzinho das letras, diferença, grafema, fonema, né? Que vem antes, que vem depois, quantidade de letrinhas, está explorando ali. Aí lá do terceiro ano, precisa começar a construir o processo de escrita de pequenos textos, já precisa estar entrando ali na classificação, né? Monossílabo, dissílabo, trissílabo, aí vai começar a entrar os oxítonos, paroxítonos, vai ter que entrar com a multiplicação, tá? A multiplicação no terceiro ano envolve bastante, né? Trabalho com grupos e tal. E lá no quinto, ele precisa estar fazendo a divisão de milhar, a subtração de milhar, ele precisa estar ensinando frações, figuras geométricas, tá? E vamos imaginar, situação hipotética, essa turma é uma turma pequena, ela tem 12 alunos, tá? 12 aluninhos. Corrijam o caderno de 12 alunos que estão fazendo coisas diferentes. Mesmo que sejam 3 coisas diferentes. Explique o conteúdo para uma turma dessas. E, não se esqueça, faça o registro do autista que tem nessa turma. Chama ele para fazer o programa de ensino dele, para tentar. E eu não estou falando mal da aba, eu acho que a aba funciona no clínico. Quando eu estou sozinha com o estudante, eu estou com o estudante mais um. Mas não numa sala cheia de criança. Vamos lá, você tem que fazer 15 repetições certas agora. Toda vez que você acerta, eu lhe dou um reforçador. Essa é a nossa estratégia de hoje. Isso é inclusão, gente. Isso é equitativo. Percebem? Ninguém mais vai querer ser professor de autista. As professoras vão pedir transferência toda vez que aparecer um aluno autista numa sala. A galera vai correr de escola que tem aluno autista? Porque o professor não, hoje, o professor não dá conta de corrigir o caderno dos alunos, o professor não dá conta de planejar aula separada e diferente, tá? Para aquele aluno que não está acompanhando a turma, pensando em DUA. E este documento começa com DUA. Pensando no desenho universal da aprendizagem, o professor do ensino regular hoje não está conseguindo.
fazer um planejamento diferente, uma aula que contemple os diferentes níveis que ele já tem em sala de aula. Tem que lembrar que a gente está bem na pandemia, tá? A gente tem aluno que não sabe ler lá no 6º ano ainda. E aí agora eu vou fazer ficha de registro diário. Eu vou aplicar treino, ecoico, mando, repetição, quantitativo, né? Tem que anotar quantas. No ensino regular, gente. Ou eu não entendi a proposta de quem escreveu. Talvez eles trouxeram as práticas baseadas em evidências apenas como um exemplo, né? E foram infelizes em pegar as questões clínicas e não de áreas da educação, de outras práticas baseadas em evidência que o professor possa utilizar em sala de aula, mas quando me fala que o professor vai fazer registro, o professor vai fazer folha de registro, gente, eu me preocupo com o tempo, porque, e isso eu defendo muito, né? Toda vez que um professor está sentado na mesa dele, de cabeça abaixada, preenchendo papel, os alunos estão sem aula. O professor não está interagindo com os alunos. Toda vez que eu coloco um profissional da educação, e eu não sou contra o papel, pelo contrário, eu adoro criar papel, tá? Mas o que a gente precisa entender, enquanto burocratizar o ensino, é o seguinte: toda vez que eu coloco o professor fazendo caderno de chamada online, que ele tem que entrar no aplicativo, que ele tem que conectar à internet, que ele tem que fazer login, ele tem que botar senha, ele vai ter que abrir 1, 2, 3, 4 abas para conseguir chegar na porcaria do caderno de chamada dele, para poder começar a fazer a chamada dos alunos que estão na sala. Todo este tempo se perdeu em ensino. Todo o tempo que o professor está fazendo burocracia, que o professor está preenchendo papel, que o professor está preenchendo alguma ficha, é um tempo que o professor não corrigiu o caderno. É um tempo que o professor não leu para o aluno. É um tempo que o professor não explicou individualmente. Quanto mais eu burocratizo a educação, menos tempo o professor tem de ser professor. Isso nós precisamos ter em conta. E por isso que eu repito que na formulação deste documento faltou professor. Neste grupo de trabalho, não estou desmerecendo o trabalho deles, pelo contrário, acho fantástico. Acho fantástico a iniciativa e a coragem de ter feito esse documento, mas faltou um professor para dizer, gente, não tem como. Não tem como. Isso vai causar exclusão, isso não vai causar inclusão. Primeiro, porque nenhum professor mais vai querer ter um aluno autista. A gente vai ter êxodo de professores. E não é pelo autista. Não é pelo trabalho com o autista. É pela burocracia. É pela burocracia. A atuação articulada entre o professor regente, o professor do atendimento educacional especializado e o acompanhante especializado se nos afiguram, eu disse que ia pintar, como essenciais no processo inclusivo e de planejamento, motivo pelo qual serão destacados nos tópicos a seguir. E atuação articulada. Como que a gente vai articular isso? A maior parte das redes não tem nem a hora atividade, que é obrigatório por lei ainda. O professor não tem nem a hora atividade ainda, para planejamento. 6.2. Vamos falar de emergência. Vamos ver o que é que eu tenho que fazer. Vamos lá. Do professor do atendimento educacional especializado ao estudante com transtorno do espectro autista. Vamos falar desta aqui vos falo. A atuação do professor no AE é essencial como condutor, eu sou um condutor, no processo de acesso, permanência, participação e aprendizagem. Ok, do estudante com autismo. Na medida em que, em muitos casos, ele tem maior expertise. Adorei que em muitos casos, né? Quer dizer que nem sempre. Tem um quê? Contra sala de recursos aqui? Tem um porém aqui, né? Tem uma vírgula, tem uma vírgula. Em muitos casos, não é sempre. Ok. Eu sou profissional do atendimento educacional especializado, mas nem sempre tenho expertise na área. Além de formação específica.
Em muitos casos, seu ingresso na seara do serviço público ocorre por concurso específico, cuja exigência de especialização no campo da educação especial já é pré-requisito. Essa questão aqui, ó, em muitos casos, seu ingresso no serviço público, por quê? Porque existem redes, existem sistemas de ensino locais, onde o professor da educação especial não é nomeado para o cargo, tá? Eu já vi redes onde era aquele professor que estava faltando tempo para se aposentar, que já não tinha mais tanto domínio de turma e ia ficar com turminhas menores. Então, era visto meio que como um castigo na rede para sala de recursos, tá? Descobri isso na minha pesquisa, e eu sou mó orgulhosa de ser sala de recursos, né? Mas descobri que em alguns lugares não é bom ser sala de recursos. É ruim. Essa questão resta clara ao analisar a resolução número 4 de 2009 do Conselho Nacional de Educação, que prevê, no artigo 12, para atuação no AE, o professor deve ter formação inicial que o habilite para o exercício da docência e formação específica para a educação especial. E, claro, existem aqueles que têm formação inicial que já habilita para a educação especial, mas são poucas pessoas, porque os cursos de educação especial, as graduações ocorreram por um curto período, né? Santa Maria, acho que foi uma das que teve aqui no Rio Grande do Sul, mas durou pouco tempo. Vamos lá. A mesma resolução, a Unisc do Santa Cruz do Sul também teve, verdade, a graduação em educação especial. A mesma resolução do Conselho Nacional de Educação, MEC, né? Estamos falando da 4 de 2009, tá? Descreve ainda as atribuições do professor do atendimento educacional especializado. É aquelas que eu comentava lá em cima, né? Artigo 13, então. São atribuições do professor da sala de recursos, não, do atendimento educacional especializado. Identificar, elaborar, produzir, organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação especial. Elaborar e executar o plano do atendimento educacional especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. Organizar o tipo e o número de atendimento dos alunos. Quem tem que organizar? Tipo de atendimento. Atendimento individual, atendimento em grupo, nesse sentido. Número de atendimentos, né? Ele vai ter um atendimento por semana, ele tem 2 atendimentos, ele faz 2 atendimentos no mesmo dia, é função do professor. Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. Os recursos pedagógicos, muitas vezes, são as pranchas de comunicação, uma tabela pitagórica que foi criada, a própria calculadora, né, um soroban. Então, o professor da sala de recursos muitas vezes precisa intermediar essa questão dentro da escola, né, na sala comum e por toda a escola, no sentido, assim, de que isso faz parte. E aí, aqui, talvez a gente precise começar a pensar sobre esses sinais barulhentos, né? Talvez aqui alguns recursos pedagógicos possam ser outra forma de trocar, identificar o horário na escola, que não seja aquela sineta tão barulhenta, mas isso a gente tem que pensar depois, né? Opa, pulei. Perdão. Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade. Muitas vezes o professor da sala de recursos precisa ir atrás, precisa procurar, né, para auxiliar as famílias, muitas vezes até algumas famílias adquirem, dependendo da situação, outras vezes precisa ir atrás de outros setores outras escolas, outros lugares que tenham esses recursos. Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo estudante, pelo aluno, né? Então, eu crio com ele, a gente fez, a gente treinou e tal, então a gente vai orientar também. Ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação. A tecnologia assistiva é bem interessante e acredito que agora, assim, com a vinda de mais equipamentos para as escolas, melhora da internet, acho que isso também vai facilitar bastante e vai ser uma área que
a educação especial vai ter bastante expertise. Estabelecer a articulação com os professores da sala de aula comum, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade das estratégias que promovam a participação dos alunos nas atividades escolares. A minha pergunta só é, que horário que a gente faz essa articulação? Quando que se faz essa articulação? Então, eu sento no banheiro no meu intervalo e o professor fica falando comigo do lado de fora da porta. Acontece às vezes, sabia? Acontece. Uns 15 minutinhos de intervalo. Eu vou no banheiro, às vezes tem fila no banheiro, né? Eu pego alguma coisa para mim comer, eu passo meu café, eu volto para minha sala, acabou. Entende? Quando tem algum professor lá no intervalo ainda. Quando o meu intervalo não é depois de todo mundo, porque meus horários estão diferentes. Não é meu recreio, não é junto com o recreio das turmas. Meus alunos vêm na escola para ser atendidos. Né? Dessa forma, neste documento, faremos o recorte de especificidades que podem facilitar a atuação do professor do AE no atendimento do aluno com transtorno do espectro autista, conectando tais pontos às atribuições já descritas na resolução retromencionada. Assim, recomenda-se que o professor do AE, ao realizar o atendimento dos estudantes com autismo, possa. Então tá, o professor da sala de recursos vai atender. Ele vai preparar o processo de avaliação biopsicossocial, apesar de que ninguém sabe ainda o que é a avaliação biopsicossocial, né? Ninguém tem noção, porque o documento não está pronto, mas tudo bem, vou preparar. Ou seja, preparar o processo. Então, eu vou explicar para ele o que é a avaliação acadêmica de estudantes com transtorno do espectro autista, preparar o processo da avaliação e acadêmica. Eu vou preparar o processo da avaliação acadêmica ou eu vou preparar a avaliação acadêmica de evidências? Ok. Então, lá, para fazer o PEI, tem que ter o resultado, né? Tem as três coisas: fala com a família, fala com o estudante, o resultado baseado em evidência. Então, para fazer o PEI, o professor da sala de recursos tem que avaliar esse estudante com algum protocolo, em parceria, em conjunto com a equipe multidisciplinar. E aqui tu percebe que não está falando da equipe externa. Não está falando da equipe externa multidisciplinar aqui. Quem é essa equipe agora? Até o da escola, até o de fora. Bom, se bem que aqui está falando da rede privada e pública. Esse é um documento que vale para os dois. Daqui a pouco, assim, na rede privada já tenha, né? Perfeito. A partir da avaliação, que é essa avaliação aqui, planejar e organizar reuniões com a família, com a equipe gestora. Olha ali, o professor da sala de recursos vai planejar reuniões com a família, com a equipe gestora. Que chique. Para a definição das metas orientadoras para a construção do PEI dos estudantes. Tá bom? Eu defino as metas orientadoras do PEI nessas reuniões. Tá bom? Coordenar o processo de construção do PEI. Sendo responsável, em articulação com o professor, pela elaboração e execução do PEI em todos os espaços escolhidos. Então, quem coordena o PEI é o professor do AE. Tá certo. Eu tenho meu PAE, eu tenho meu PEI. Identificar e elaborar em articulação com o professor da sala comum, quando necessário, as adaptações pedagógicas razoáveis, tanto dos recursos humanos quanto dos materiais para atender as demandas de estudantes. Aqui, de recursos humanos, tá? A gente está falando de profissional de apoio, né? Notificar a escola quando o PEI indicar a necessidade de um acompanhante especializado. Na rede de vocês funciona como essa questão de ter um acompanhante especializado?
Aqui na minha, normalmente, é o psiquiatra ou o neuro que indica, que faz um atestado indicando a necessidade. E as famílias muitas vezes solicitam judicialmente. Que a rede de ensino não dá mais conta, né? Não tem. Não tem profissional para colocar. Sabe? Notificar a escola quando o PEI indicar a necessidade de um acompanhante especializado. Acompanhante especializado em transtorno do espectro autista. Eu acho que na minha cidade nem tem isso. Estou me perguntando se tem acompanhante especializado em transtorno do espectro autista aqui. Que seria o AT, né? Aqui a gente está falando de AT. Capacitar e orientar e supervisionar o acompanhante. Opa! Capacitar. Capacitar. Quer dizer que o professor da sala de recursos vai capacitar o AT? Eu dou curso agora. Sou habilitada para dar formação. Orientar e supervisionar o acompanhante especializado. Cheguei a ficar com a boca seca. Em transtorno do espectro autista, na implementação do PEI, nos diversos espaços escolares e do PAE, nas salas de recursos, e espaços congêneros, conforme o decreto. Gente, eu já disse que eu vou ter que ler esse decreto. Umas 10 vezes. Por Deus, eu li ele, mas não devo ter lido. O professor da sala de recursos precisa capacitar, orientar e supervisionar. O profissional de apoio, o acompanhante especializado, ou o nome que der. Tá? Na implementação do PEI. Tá. Eu vou ensinar as práticas baseadas em evidência, eu vou ensinar as fichas de registro. Tá bom. Do PAE, dos espaços escolares, e do PAE na sala de recursos, espaços congêneros. Tá, eu vou capacitar, orientar e supervisionar o acompanhante no meu PAE também, na sala de recursos também. Não sei na realidade de vocês, mas na minha realidade, o estudante que tem profissional de apoio, o profissional de apoio, nós chamamos de profissional de apoio aqui, tá? Monitor, enfim. Essa pessoa não vai junto na sala de recursos. Ele vai sozinho comigo na sala de recursos. Ou com os outros colegas dele. Ele não, o acompanhante, o profissional de apoio, não participa junto do atendimento na sala de recursos. Não que eu me importe, eu não me importaria. Mas por uma questão de carga horária, porque eu atendo no contraturno, entende? E essa pessoa está na escola no turno de aula do estudante. Acompanhar os dados da implantação da intervenção, avaliar a prática a partir de sua própria observação e tomar decisões sobre o avanço ou modificações do PEI em conjunto com os demais atores do processo educacional. Tá, isso aqui, show, isso aqui é tipo o que a gente faz, né? A gente reavalia. Elaborar e executar PAE com identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, visando a definição de recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas. Legal, isso aqui está bem de acordo lá com a resolução 4, né, das atribuições. Isso faz sentido para mim, tá? Isso faz sentido. Mas, né, o capacitar eu não lembro de ter visto, gente. Mas eu vou ter que ler de novo o decreto número 7.611 de 2011. Não me lembro que meu papel é capacitar acompanhante especializado. Mas vamos lá. Para a formação específica, nos termos da Resolução número 4 de 2009 do Conselho Nacional de Educação, sugere-se graduação, aperfeiçoamento ou especialização que contemple minimamente os conteúdos abordados no decorrer deste documento. Recomenda-se ainda que este processo de formação seja continuado e sistematicamente atualizado, devendo ser promovido pelas instituições ou, veja só, de iniciativa própria do profissional. Se a gente conseguisse redução de carga horária para estudar, né? É bom? Adoraria. Produzindo um imprescindível aprofundamento no tema. Ok? Os processos de formação específica para profissionais de educação especial para a atuação com o transtorno do espectro autista devem ter, no mínimo,
os seguintes conteúdos, que devem prover a proficiência nas habilidades descritas e que forem considerados a partir das perspectivas presentes da BNCC. Então, para que eu tenha, então, uma formação específica, né, da educação especial para atuar com o autismo, eu deveria estudar introdução ao transtorno do espectro autista, e aí temos 4 itens. Avaliação em transtornos do neurodesenvolvimento para fins de planejamento educacional, 4 itens. Desenvolvimento de habilidades, aí tem todos aquelas 10 itens. Desenvolvimento de autonomia, 3 itens. Apoio à comunicação e interação, 7 itens. Registro, vamos lá, 5 itens no registro. Gerenciamento de processos inclusivos, 5 itens. Isso deveria ser estudado para poder se considerar alguém especialista que tenha formação continuada em ABA, não, em autismo, né? Porque isso ali é a base da disciplina de ABA, né? 6.3, vamos discutir quem é? Vamos falar aqui, que eu acho que é o ponto onde esse documento, assim, mais me surpreendeu. Tá? As outras coisas não me surpreenderam tanto, tá? Mas aqui eu tive uma surpresa interessante. Vou tentar ler sem discutir, porque eu estou muito falante hoje, né? Estou muito falante. Ainda no campo dos profissionais que compõem o conjunto de atores envolvidos no atendimento do estudante com transtorno do espectro autista, não menos relevante é o inciso 7, que garante a oferta de profissionais de apoio escolar. Eu disse que eu ia pintar, né? Aqui é apoio escolar. Este profissional está descrito no artigo 3º, inciso 3 da Lei Brasileira de Inclusão. Profissional de apoio escolar. Pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. Inúmeras discussões têm sido travadas quanto a este tema por conta, em parte, das dúvidas geradas quanto ao papel do profissional de apoio escolar e a previsão do acompanhante especializado, constante no artigo 3º da Lei 12.764 de 2012, que prevê. Artigo 3º. São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 4º do artigo 2º, terá direito a acompanhante especializado. Aí aqui nós temos acompanhante especializado. Também o decreto 8.368 de 2014, que regulamenta a lei 12.764 de 2012, prevê no artigo 4º. Artigo 4º. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior. Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada, disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar nos termos. Assim, o ponto de relevância tem sido as discussões sobre a ausência de regulamentação específica sobre o acompanhante especializado, o que deixa em aberto critérios como perfil, atribuição e a formação deste profissional. No que concerne à descrição de comprovada necessidade, consideramos que este aspecto deverá ser avaliado a partir da perspectiva pedagógica, tendo por base o estudo de caso, a avaliação do estudante com transtorno autista, que deverá estar presente especialmente no PAE e também no P, conforme descrito
no item sobre o estudo de caso, avaliação do estudante com transtorno do espectro autista, deste relatório técnico. Tal orientação tem como premissa o que está disposto na nota técnica. Nesse liame, não se pode considerar imprescindível a apresentação de laudo médico, diagnóstico clínico, por parte do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades de superdotação, uma vez que o AEE se caracteriza por atendimento pedagógico e não clínico. Durante o estudo de caso, primeira etapa de elaboração do plano do AE, se for necessário, o professor do AE poderá articular-se com profissionais da área da saúde, tornando-se o laudo médico, neste caso, um documento anexo ao plano de AE. Por isso, não se trata de documento obrigatório, mas complementar quando a escola julgar necessário. O importante é que o direito das pessoas com deficiência à educação não poderá ser cerceado pela exigência de laudo médico. No mesmo sentido, o Comitê Permanente da Educação, que integra o Grupo Nacional de Direitos Humanos, aprovou, ao final do mês de novembro de 2022, o enunciado número 22, posteriormente homologado pelo Conselho Nacional dos Procuradores Gerais da Justiça e publicado em janeiro de 2023, referente à educação especial e à disponibilização de profissional de apoio ou acompanhante especializado, com o seguinte teor: a análise sobre a necessidade de oferta de profissional de apoio escolar ou acompanhante especializado deve se dar na perspectiva do conceito social de deficiência, preconizada pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e no bojo da elaboração do Plano Individual de Atendimento Educacional Especializado, não sendo laudo ou prescrição médica fundamento para tal fim, pois essa análise é de cunho estritamente educacional. Assim, as estratégias pedagógicas e de acessibilidade deverão ser adotadas pela escola, favorecendo as condições de participação e de aprendizagem conforme notas técnicas. E aqui tem bonitinho para ler a nota técnica, tá? Mas tem mais. Ressaltamos que em 2010 foi editada a nota técnica 19 de 2010 do MEC, do gabinete, que trata do papel do profissional de apoio escolar. Sendo a nota: na organização e oferta desses serviços devem ser considerados os seguintes aspectos: os profissionais de apoio às atividades de locomoção, higiene e alimentação prestam auxílio individualizado aos estudantes que não realizam essas atividades com independência. Esse apoio ocorre conforme as especificidades apresentadas pelo estudante relacionadas à sua condição de funcionalidade e não à condição de deficiência. A demanda de um profissional de apoio se justifica quando a necessidade específica do estudante público-alvo da educação especial não for atendida no contexto geral dos cuidados disponibilizados aos demais estudantes. Em caso de educando que requer um profissional acompanhante, em razão de histórico segregado, cabe à escola favorecer o desenvolvimento dos processos pessoais e sociais para a autonomia, avaliando juntamente com a família a possibilidade gradativa de retirar este profissional. Não é atribuição do profissional de apoio desenvolver atividades educacionais diferenciadas ao aluno público-alvo da educação especial e nem se responsabilizar pelo ensino deste aluno, porque ele está no apoio à locomoção, higiene e alimentação. Portanto, ao avaliarmos as perspectivas legais apresentadas, podemos observar a diferenciação entre o profissional do apoio escolar, que é vou botar aqui, vermelhinho, responsável pelas ações de higiene, locomoção e alimentação, e o acompanhante especializado, que é outro, que deverá prestar apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais. Note-se que, além da previsão da legislação própria, que são a lei e o decreto, o acompanhante especializado tem atribuições específicas, que são as de apoio às atividades de comunicação, interação social e cuidados pessoais. Também é ponto essencial considerar a possibilidade da atuação do acompanhante especializado em auxiliar no ensino de habilidades. Eu perguntava, né? Quem vai fazer esse ensino de habilidades? Quem vai aplicar esses programas de ensino? Eles respondem:
o acompanhante especializado. Ponderando que, neste caso, e diferentemente do apoio escolar, cuja restrição à atuação em atividades educacionais possui indicativo na nota técnica, né, 19 de 2010, conforme descrito acima, o acompanhante especializado poderá avançar no auxílio às questões pedagógicas, sempre sob a orientação e a supervisão tanto do professor do AE quanto do professor regente da classe comum, especialmente quando se tratar de crianças e adolescentes a partir da aplicabilidade da lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece a proteção integral em seus artigos, né? Em conjunto com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, vindo a ter valor de ordem internacional constitucional e também de uma norma especializada. E aqui temos os sites, né, que tem essa notícia. Bom, bora lá. Fator relevante a ser destacado diz respeito à amplitude do espectro e às diversas possibilidades de desenvolvimento das pessoas com autismo. Há pessoas com transtorno do espectro autista que não apresentam necessidade de suporte muito substancial, podendo, com o devido acompanhamento e apoio multidisciplinar e educacional, atingir os mais diversos níveis educacionais, inclusive com inserção, com autonomia no mercado de trabalho. Ademais, o acompanhante especializado compõe a equipe pedagógica que deve atuar, quando necessário, na educação do estudante com autismo, associados e orientados pelos professores regentes da sala comum, professor do atendimento educacional especializado, além da equipe multidisciplinar. Me pergunto quem é a equipe multidisciplinar e qual escola que tem, de acordo com as características e necessidades de cada estudante. Dessa forma, a garantia do atendimento multidisciplinar é fundamental como mecanismo de desenvolvimento do estudante com transtorno de espectro autista. A garantia é fundamental. Como assim? Eu briguei com multidisciplinar? Eles vão me responder. Quer ver? A leitura do artigo 3º da Lei número 12.764 de 2012 deixa clara a questão ao dispor. Artigo 3º. São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer. A proteção contra qualquer forma de abuso e exploração. O acesso a ações e serviços de saúde com vistas à atenção integral e às necessidades de saúde, incluindo diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, e o atendimento multiprofissional. Nesses são os pontinhos que eu adoro ler esse documento, porque assim, tu reclama, ele traz, né? Não obstante, as considerações apresentadas aqui, é fundamental destacar que a questão relativa ao papel e requisitos para a atuação do acompanhante especializado, que é do profissional de apoio escolar, e de outras concepções concernentes a mediadores pedagógicos e atendentes terapêuticos se encontram no campo da disputa teórica e prática. Parte destas questões tem sido levadas ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, que ainda não firmaram uma jurisprudência única sobre o assunto. Ou seja, estamos aqui tentando defender uma diferença entre acompanhante especializado e profissional de apoio com base em alguns documentos, mas as vírgulas são grandes. No mesmo sentido, há diversos projetos de lei em tramitação sobre estes temas, de modo que as orientações apresentadas neste documento se baseiam na conjuntura atual, encontrada na análise dos sistemas e das demandas apresentadas por famílias, estudantes com transtorno do espectro autista, sistemas educacionais, entre outros. É de suma importância destacar que ainda não há regulamentação sobre alguns aspectos, especialmente referentes ao grau de formação do acompanhante especializado. Por isso, recomenda-se que a organização para atendimento ao aluno possa ser feita no âmbito de cada município e estado, conforme suas responsabilidades legais em seus sistemas educacionais. Nesse sentido, para além da discussão sobre o grau de formação, é essencial que o acompanhante especializado tenha formação específica no campo do atendimento ao transtorno do espectro autista, que contemple as características desse aluno, além dos aspectos organizacionais, organizacionais,
e pedagógicos previamente destacados. Assim, consideramos que para este documento, que o acompanhante especializado, previsto no artigo 3º, parágrafo único da Lei 12.764 de 2012, para acompanhar o estudante com transtorno do espectro autista, precisa atender a requisitos fundamentais de formação. Sugerimos, então, a formação para o exercício da função com carga horária mínima de 180 horas, com percentual de 20% de carga horária em formação prática. A proposta dessa carga horária tem por parâmetros o decreto 5.154 de 2004 e a identificação com os percursos formativos de especialização técnica de nível médio, que são cursos voltados aos concluintes dos cursos técnicos, com carga horária mínima de 25% da respectiva habilitação profissional. Ademais, cursos de 180 horas, são caracterizados pelo Ministério da Educação como cursos de aperfeiçoamento, situação que os sistemas podem abraçar possibilidades mais diversas de ajustes sobre o perfil do acompanhante especializado, até que tenhamos legislações específicas sobre o tema. Veja que eles jogam para os sistemas de ensino. Caberá aos sistemas de ensino, sistema de ensino municipal, sistema de ensino estadual, definir sobre, né? O processo de formação é continuado e deve ser provido pelas instituições e ou da iniciativa do próprio acompanhante especializado, somando o mínimo de 80 horas anuais de atualização em aprofundamento com temas descritos na formação inicial. Ademais, o acompanhante especializado também deve seguir recebendo formação em serviço por parte do professor de educação especial. Gente, veja, eu vou dar curso. Coisa fantástica, eu vou dar cursinho. Nem sabia. A respeito, não, eu sei, tá? Eu sei que tá longa, desculpa. A respeito das estratégias de ensino específicas a serem desenvolvidas com o aluno transtorno do espectro autista. Assim, sugerimos neste relatório técnico que os processos de formação básicos para o acompanhante especializado em transtorno do espectro autista devem ter, no mínimo, os seguintes: introdução ao transtorno do espectro autista, ensino de habilidades, desenvolvimento de autonomia, apoio à comunicação e interação, registro. E é isso. E aí, eu vou ler a toque de caixa, porque eu já estou muito tempo aqui falando, as considerações finais, e depois eu faço meu comentário. Considerações finais. Eu gosto da forma como eles fizeram as considerações finais, tá? Nos últimos 10 anos, muitas foram as conquistas alcançadas pelas pessoas com transtorno do espectro autista, frutos de suas lutas e de suas famílias. De forma significativa, a aprovação da Lei nº 12.764, de 2012, que passou a considerar a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, acrescido da Lei nº 13.146, de 2015, modificaram o cenário de inclusão no país ao reafirmarem o compromisso do Estado brasileiro com diretrizes da Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência, inclusive instrumentalizando muitos desses direitos. No entanto, ainda é preciso avançar. Implementação de programas de identificação e intervenção precoce da condição do transtorno do espectro autista, acrescida da ampliação de acesso, permanência, participação e aprendizagem nos espaços escolares são um fator fundamental. E para isso, se faz fundamental a análise continuada das políticas públicas voltadas ao tema para fins de estabelecimento de séries históricas que possibilitem a medição dos impactos da educação inclusiva e das metodologias de ensino-aprendizagem. Verdade. No plano da capacitação dos profissionais, é essencial que se paute nos programas de letramento e alfabetização, para além dos processos de quebras de barreiras e perspectiva do espaço escolar apenas como um espaço de socialização. Então, na capacitação. É na escola que o estudante com transtorno do espectro autista passará uma parte significativa de suas horas. Tornar esse espaço promotor de autonomia e desenvolvimento transforma vidas, tanto para aqueles que promovem esse processo, quanto para aqueles que o recebem. Estudantes neurotípicos, que têm a oportunidade de conviver desde cedo com a diferença, terão mais chances de serem adultos preparados para promover a diversidade nos espaços que estejam atuando com a diferença. Em especial, porque terão adquirido habilidades de enxergar potenciais e necessidades
de forma natural pelo convívio e laços formados, a socialização. Apostar no planejamento continuado e participativo é força motriz de mudança de realidades. Este trabalho buscou dar contribuições advindas da experiência dos profissionais que com ele contribuíram. Entretanto, deixamos o alerta. O caminhar se faz caminhando. Temos inúmeros exemplos de projetos de desenvolvimento no nosso país que foram concebidos e executados ignorando as peculiaridades e diferenças, como se o país fosse um todo idêntico e não um mosaico das enormes diferenças sociais, econômicas e geográficas em que ele de fato se constitui. Se considerarmos que é na diferença que podemos ver potencialidades, que na diversidade que encontramos novas formas de ver o mundo, é essencial que esta multiplicidade também se apresente em diversos métodos e modelos de escolarização, especialmente nas práticas pedagógicas. Logo, será na discussão e utilização dessas orientações, na sua reconstrução e avaliação, além da medição de impactos, que poderemos implementar novas formas de edificar uma escola que efetive direitos. Para finalizar, destacamos que o relatório técnico-científico, ora apresentado, não pretende que as questões postas no documento soem como unidirecional e fechado. Pelo contrário, tem como proposição discutir e apontar aspectos, elementos com comprovada relevância para o atendimento educacional de qualidade para estudantes com transtorno do espectro autista, na expectativa que sejam propulsores de novas práticas, novos resultados e questionamentos, pois assim atingimos as metas imediatas: aumento na qualidade e assertividade nos atendimentos educacionais, mas também metas de médio e longo prazo, quais sejam os surgimentos de outros estudos, debates e políticas públicas que possam fortalecer cada vez as lutas por oferta de educação de qualidade para todos os estudantes brasileiros, dentre os quais encontram-se igualdade de direitos todos os estudantes com transtorno do espectro autista. Resolver essas questões de acesso, permanência, participação e aprendizagem, muitas vezes imbricadas entre si, exige do Estado e da sociedade um empenho persistente e incansável na execução de programas e ações diferenciadas. Isso se impõe quando se pensa numa educação voltada para o desenvolvimento, e não apenas confinada aos muros da escola. Sob esse aspecto, a educação implica numa construção política abrangente. Trata-se de um empreendimento de política social, que é coletivo e que é indispensável se quisermos, de fato, eliminar, ou pelo menos reduzir consideravelmente as desigualdades que desfavorecem o nosso país no campo da educação e proporcionar aos seus cidadãos a plenitude da cidadania com o usufruto de uma vida melhor e mais digna para todos. Compartilhamos, por fim, as duas perguntas que nos moveram a seguir em frente durante os meses de reuniões, pesquisas, debates acalorados e consensos, e que esperançamos que também sigam mobilizando tantos outros nessa caminhada em que todos têm uma importância fundamental. Se não formos nós, então quem? Se não for agora, então quando? Fantástico. Fantástico. Eu termino a leitura aqui, abaixo seguem só as referências, né? Sugiro que vocês pesquisem. Acho que tem algumas leis aí, algumas pareceres que talvez faz tempo que a gente não olha, a gente precisa dar uma lida. E respondendo à pergunta que eles terminam, se não formos nós, então quem? O grupo de trabalho, com certeza, contou com um conjunto grande de advogados, um conjunto grande de pais, pessoas envolvidas com pessoas com autismo. Mas eu repito, faltou um quem aí, que é o chão da escola. Faltou o olhar da aplicabilidade. Faltou a vivência prática do autismo em sala de aula. E talvez eu esteja falando isso porque talvez na minha realidade aqui, o que está escrito aqui ainda seja distante para mim. Talvez em outros estados, em outras regiões do Brasil aí, o Brasil é continental, é um mapa muito grande, isso já esteja mais perto de acontecer. Mas o programa de ensino, como está proposto aqui, né, o PEI, como é proposto aqui, é um PEI um tanto quanto engessado, é um PEI que eu não sei como o professor do ensino regular vai dar conta.
A avaliação na sala de recursos, se a minha rede dispuser de instrumentos, eu faço. Eu gosto de avaliar, eu gosto de utilizar protocolos, eu gosto das práticas baseadas em evidências na sala de recursos. Mas para o ensino regular, com a quantidade de conteúdos que a BNCC traz, mesmo as adaptações razoáveis já estão sendo difíceis de digerir com os professores, né? De gerenciar, de conseguir fazer. A sala de recursos hoje, entre atendimento de alunos, que tem aumentado, entre a burocracia de fazer papel, adaptação de atividade, elaboração de material para eles, sobra pouco tempo para a gente conseguir realmente pensar algo a mais para poder sentar e planejar com os professores, sabe? Eu amo este documento. Eu amo nortear, porque ele nos mostra um conjunto de pessoas que pensa pelo viés clínico do atendimento terapêutico e é um conjunto de pessoas que quer trazer a equipe multiprofissional para dentro da escola, que quer trazer esse viés clínico para as nossas conversas, para o nosso diálogo do dia a dia. Acho fantástico. Enquanto professor de educação especial, eu fico um pouco triste porque eu gostaria que as outras deficiências da tríade também fossem contempladas, né? Eu fico sentida com altas habilidades de superdotação, que não são contempladas aqui, né? Eu fico triste pela deficiência intelectual, que não foi citada, por mais que seja uma deficiência, talvez indiretamente tenha sido citada, né? Então, enfim, enquanto sala de recursos, eu penso nos meus outros alunos e não só nos autistas. Tenho orgulho das famílias de autistas que lutaram e conseguiram isso aqui. Eu sei que esse documento foi cunhado a sangue e luta, e fico triste pelos outros que não têm, talvez, famílias que consigam ir tão longe e lutar por eles. E espero que este documento possa ser moldado de forma que seja aplicável nas nossas redes de ensino, porque nós precisávamos de orientações mais específicas e com exemplos, sabe? Ainda acho que a parte lá não é o termo de conduta, mas aquela parte ali faltou um exemplo. Acho que ali ainda podia ter tido um exemplo do que esse documento tem que ter, porque talvez para quem escreveu ele aqui, ele seja um documento muito tranquilo, que todo mundo conhece, né? Talvez na seara clínica, isso seja muito padrão, muito, né? Super, todo mundo sabe o que é isso. Mas no ensino, na educação pública, não tem. A gente não tem esse documento, ou se tem, eu não usei, sabe? Então, às vezes, tínhamos uma professora aqui em Venâncio que ela sempre repetia, né? O óbvio precisa ser dito, que é óbvio para uns, não é necessariamente óbvio para os outros. E eu, sinceramente, fiquei muito feliz com o subitem de aprovação do PAE e do PEI. Eu só gostaria que tivesse ali algum pontinho, alguma vírgula sobre a obrigatoriedade dos pais também. Porque não adianta a escola tentar encontrar a família, a escola tentar mobilizar a escola, criar um documento, se a família não tem nenhum tipo de compromisso para ir, entende? Então, eu gostaria que tivesse também o outro ladinho, assim, onde a família às vezes peca. Para a gente, como escola, também ter um pouco de algum compilado de leis. Não adianta dizer só o ECA, entende? Precisava, assim, que vocês tivessem feito um capítulo com os deveres da família, os deveres dos pais do estudante com autismo. E o documento que eu acho que deveria ter vindo com um exemplo ou com mais detalhes é o protocolo de conduta do estudante. Na minha realidade, ele ainda não existe, preciso conhecer ele. Mas, por favor, quem olhou esse vídeo até aqui, depois dessa minha viagem toda, desse meu tempo todo de loucura, peço desculpas pelas minhas insanidades, comenta.
Faça suas perguntas, vamos discutir, dialogar, porque esse documento certamente virá para nós e nós precisaremos mastigá-lo para que ele possa fazer parte do nosso meio digestivo educacional. Tô com fome, né? Tô falando sobre comida. Beijo, ficamos por aí. E vamos conversando, né? Chama aí, vamos conversar, vamos discutir sobre isso.